Fluminense vence o São Paulo no Maracanã e volta a se aproximar do topo da tabela. Internacional goleia o Vasco em casa e sobe na tabela do Brasileirão. Atlético Mineiro vence o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? E sem enrolação, já vamos falando do jogo do Maracanã entre Fluminense e São Paulo. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-1 neste sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca foi superior pela maior parte do jogo, com controle da posse de bola e presença ofensiva. Assim, abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, com John Kennedy e Serna. No fim do segundo tempo, o São Paulo esboçou uma reação e descontou com Dória. No finzinho, Soteldo chegou a marcar o terceiro do Fluminense, mas o VAR apontou impedimento em participação de Castilho. Com o resultado, o Fluminense chegou a 30 pontos e se iguala ao segundo colocado Flamengo e pode encurtar a distância para o líder Palmeiras. O São Paulo, por sua vez, permanece com 24 pontos no quarto lugar e corre o risco de deixar o G4 dependendo de outros resultados na rodada. A vitória deste sábado dá impulso para o Fluminense, que vive situação delicada na Libertadores e voltará ao Maracanã na próxima terça-feira para enfrentar o Bolívar e tentar evitar uma desclassificação precoce no torneio. Ao fim da partida, os torcedores gritaram da arquibancada: "É guerra, terça-feira é guerra". Também na terça-feira, o São Paulo enfrenta o Milionários da Colômbia a fim de assegurar a classificação antecipada para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Então, os dois times aí com agenda lotada no meio de semana. E uma vitória aí da equipe do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E vamos mudar de assunto, falar do Internacional. O Internacional, ele foi letal. Letal para cima do Vasco no Beira-Rio na noite deste sábado, ao vencer por 4-1 em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o time gaúcho foi categórico, fez 2 gols em cada tempo e construiu o resultado elástico em casa. Carboneiro, 2 vezes, Alejandro e Bernabé marcaram os gols do Colorado, que chegou a 7 jogos de invencibilidade na temporada. E como fica? A vitória faz o Internacional dar um salto na tabela, ao menos neste início de rodada. A equipe havia entrado em campo na 14ª posição e agora está em 8º com 21 pontos, ultrapassando o próprio Vasco, que caiu para a 11ª posição.
Presente na pré-lista da seleção colombiana para a Copa do Mundo, o atacante Carboneiro deu bons motivos para garantir um lugar no Mundial do próximo mês. O camisa 7 teve grande atuação e participou dos 4 gols da equipe na partida no Beira-Rio. Autor de 2 gols, contribuiu com 2 assistências nos demais gols. E a agenda desses 2 clubes, a equipe do Internacional volta a campo no outro sábado, dia 23, às 17 horas, diante do Vitória no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Já o Vasco joga no domingo às 20h30, quando recebe o Bragantino em São Januário. Antes, o Cruz Maltino tem compromisso pela Sul-Americana na quarta-feira, às 19 horas, contra o Olímpia no Paraguai. Então, uma goleada importantíssima para a equipe do Inter. E o Vasco, que estava embalado, deu uma segurada aí com essa goleada no Beira-Rio. Vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1 em uma atuação superior diante da equipe paulista. O primeiro gol do Galo nasceu de uma roubada de bola de Bernard, que serviu minda para o atacante driblar o marcador e abrir o placar. O empate do Mirassol saiu em cobrança de escanteio já nos minutos finais da primeira etapa. No segundo tempo, Maicon marcou de pênalti, recolocando o Atlético Mineiro em vantagem. Aos 36 minutos, Cissé marcou o terceiro e fechou o placar com a vitória. O Atlético Mineiro ganhou posições na tabela do Campeonato Brasileiro. E como que fica? Com a vitória, o Atlético Mineiro chegou à 7ª colocação com 21 pontos e ficou a 3 do G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol se distanciou um pouco mais da 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. A equipe paulista ocupa o 18º lugar com apenas 13 pontos. O Atlético volta a campo na quinta-feira, às 19 horas, contra o Cienciano pela Sul-Americana na Arena MRV. O Mirassol joga na terça-feira pela Libertadores contra o Aguaras Reds. Eu acho que é esse o nome desse time, Aguaras Reds, às 21 horas na Bolívia. Então, uma vitória importantíssima aí do Atlético Mineiro diante do Mirassol, cara. E a gente não consegue entender o que acontece com o Mirassol, que o Mirassol, ele vem muito bem nas Copas, né? E no Brasileirão está muito mal. O Mirassol, na Libertadores, está em primeiro ali. Está em primeiro e entre os primeiros classificados para a próxima fase, né? E na Copa do Brasil já está na 8ª de final. E não consegue fazer isso no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, a equipe do Mirassol está na zona de rebaixamento. Então, tem que dar uma balançada aí também no Brasileirão, né? Brasileirão que também é muito importante para a equipe do Mirassol
que voltou agora de uma Série B, né? Então tem que se manter. O ano passado fez uma bela campanha, que chegou à Libertadores e está conseguindo uma bela campanha na Libertadores. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Que não foi inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos. Até o próximo vídeo.